Queridos, abram comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 16, em nome de Jesus. Gênesis 16, versículo é o primeiro e o segundo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se você encontrou, ponha-se de pé em reverência à palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com alguém que está do teu lado, que não tem a palavra. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Versículo 3: Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Pai, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, porque sabemos que a palavra é ela que muda o cenário, o destino e a história de um povo. Pai, mas nós estamos aqui e queremos andar debaixo da obediência, porque ela vai nortear nosso caminho e nos levar ao destino da tua vontade. Pai, que esta palavra vá, ela produza resultados que ecoem na eternidade. Senhor, que ecoe em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito. Pai, eu proíbo todo espírito que não te glorifique de agir ou reagir neste lugar, e somente o teu nome seja glorificado para sempre. Que todo homem se cale, mas fale a tua voz, em nome de Jesus, e todos digam amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Há um perigo na precipitação, mas há um propósito na espera. Amém? Vocês estão aí ou não? Por quê? Porque Deus é um Deus de obras completas. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus é um Deus de obras completas. Queridos, há um conflito entre o relógio humano e o calendário celestial. Amém? Abraão e Sara não são apenas personagens bíblicos, eles são o espelho de muitas famílias no tempo de hoje. O texto diz que Sarai não lhe dera filhos. Eu acho incrível porque a palavra diz que Sarai diz a Abraão: já que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos, então toma minha serva e me edificarei com filhos por meio dela. Ela está dizendo: já que Deus não fez, então eu faço. Já que Deus não agiu, ajo eu. Meu Deus, como é que Sara faz isso? E você também. Quando Deus não faz o seu tempo, na sua hora, no seu relógio, no seu calendário, aí você diz: eu faço então. Então em nada a gente é diferente de Sarai, sim ou não? Porque muitas vezes há um perigo na nossa precipitação humana, mas há um propósito na espera. Olhe para alguém e diga para essa pessoa: há um perigo na precipitação humana, mas há um propósito na espera. Olha para o seu irmão, então fala para ele assim: então espera nele, e o mais ele fará. Irmão, para de fazer do seu jeito, para de depender do seu relógio, do seu calendário, das suas precipitações humanas. Amados, então o texto diz que Sara não tinha filhos, o corpo não responde, o vigor se foi, e a biologia dizia para Sara assim: não. Quem dizia? A biologia. Era Deus ou era a biologia?
Ei, preste atenção, uma coisa é você ouvir as vozes, outra coisa é você ouvir a voz de Deus. Uma coisa é você ouvir a voz das suas precipitações, outra coisa é ouvir a voz de... Você está aí ou não? Veja bem, embora a biologia disse não, havia uma promessa que dizia sim, mas a precipitação, ela atropela o tempo de Deus. A crise de Sara era assim: o Senhor me impediu. Qual é a nossa crise muitas vezes? Ainda não aconteceu. Com a nossa crise muitas vezes eu tenho pressa e Deus é tardio demais. Você está aí? Quando paramos de olhar para a promessa e olhamos apenas para os impedimentos, começamos a criar planos alternativos. Já que Deus não fez, eu vou criar um cenário propício para eu fazer no meu tempo, segundo a minha vontade. E aí vai dar tudo errado. Aí quando você fala está tudo bem, não, vai tudo mal. Por quê? Porque não esperei o tempo de Deus, estou fazendo do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, no meu cronos. É ou não é? Já que Deus não abriu essa porta, então eu vou abrir de qualquer jeito, vou encontrar alguém que me coloque lá dentro. Aí começa a errar, porque não foi Deus, foi você. Foram as influências que te cercam. As influências que te cercam muitas vezes abrem portas que Deus não abriu. Você está aí? Qual foi o erro de Abraão? Ele atendeu prontamente a uma proposta. Às vezes o erro da família não nasce da falta de amor, mas da falta de um posicionamento espiritual diante de uma pressão. É na pressão que a gente toma as decisões mais erradas, sim ou não? Ah, não casei ainda, o primeiro que surge, aí aparece uma curva de rio, você abraça sua tranqueira. Vai dar certo, vai dar errado? Vai dar errado. A porta não abriu, você vai lá e pega um pé de cabra e abre a porta que Deus não abriu, irmão. Aí você vai lá com a sua mão, com a mão da sua precipitação, e abre uma porta que Deus fechou. Fechou por quê? Porque lá fora, lá dentro de uma porta que Deus não abriu, vai acontecer algo que você não espera. A minha mãe diz assim, ó: quem procura o que não guarda, quando acha não conhece. Eu ouvi isso a minha infância inteira. Juninho, quem procura o que não guarda, quando acha não conhece. Não conhece por quê? Porque não era para você. Está lá, até parece agradável aos olhos, mas vai gerar morte, tristeza, decepção, porque não era para você. Amados, onde termina a paciência, começa o nascimento de algo que você vai gerar, que Deus não mandou. A gente está olhando um conflito de guerra no Oriente Médio. Há um conflito entre Irã, Israel, Estados Unidos. É óbvio, cumprindo Mateus 24. Mas é incrível porque algumas guerras que acontecem no Oriente Médio, elas acontecem justamente por causa de uma precipitação de um homem e de uma mulher. Porque de Ismael nascem os árabes, e de Isaac nasce o povo de Israel. De um lado os árabes estão dizendo: não, o nosso pai é Abraão, eu sou o primogênito, eu sou filho de Ismael. Aí vem os árabes, e aí do outro lado: não, nós somos os filhos da promessa de Isaac. Está tendo guerra até hoje, por uma decisão equivocada de um homem e de uma mulher. Sim ou não? Quantas guerras você enfrenta hoje, porque você gerou algo que Deus não mandou você gerar? Porque você abriu uma porta que Deus não mandou você abrir.
porque você foi a lugares e se conectou a pessoas que Deus não apresentou. Sim ou não? Já que eu não gero um filho para mim, Abraão vai lá e deita com Agar. Deu ruim, irmão. Deus está ecoando no coração de alguém nessa noite, onde termina a paciência, começa o nascimento de Ismael, que você vai ter que sustentar no grito. Deus está ecoando no coração de alguém nessa noite: não se dobre pela pressão e não se desespere na ausência. Busque dentro de você um lugar de paz, a paz que reina, e a única paz que pode e deve reinar é a paz do príncipe da paz, que muitas vezes vai dizer não para você. Não é hora, não é momento. Onde a vontade de Deus é perfeita, é o lugar que Deus quer para você, onde a promessa se renova. Há 3 dimensões de tempo, vou falar só de 2: Cronos e Kairos. Cronos, relógio humano, o tempo que passa, o tempo que envelhece, o tempo do ontem, do hoje, do amanhã. Tempo Cronos, do relógio que passa, não espera a gente. Vivemos sob a pressão do Cronos, do tempo do relógio, das contas para pagar, da idade que avança, mas Deus opera no Kairos. O tempo do Kairos é o tempo oportuno, o tempo da soberania de Deus. No tempo do Kairos, Deus é soberano. No tempo Cronos, o homem vai dar um jeitinho brasileiro e dá ruim, muito ruim. Sara tentou driblar a Deus. Quantas famílias estão hoje endividadas, que entraram em ciladas emocionais, que entraram em negócios duvidosos, porque acharam que o tempo de Deus tinha parado. Quantos negócios precipitados, quantas negociações precipitadas, quantas sociedades que os homens entram que Deus não estava nisso. Quem está aí? Olhe para alguém mais uma vez e diga: Deus é um Deus de obras completas, e Ele jamais vai atrasar. Se Deus não abrir a porta, não arrombe. Você está aí? Se você tenta resolver com as mãos o que Deus prometeu fazer com a glória dele, você troca um presente do céu por um fardo na terra. Você está aí ou não? Porque o que Deus garante, o que Deus promete, Ele sustenta. Amém? Deus nunca chega atrasado, mas Ele raramente vai chegar na hora que nós estabelecemos. Tudo que nasce pela força, exige também força para ser mantido. É ou não é? No capítulo 16, Sara assume o controle. E qual foi o resultado de assumir um controle que não era para ser assumido? Conflito, choro e um peso insuportável. Muitos atendimentos dos gabinetes pastorais hoje são de pessoas esgotadas, porque estão sustentando na força do braço um casamento, uma empresa, um ministério que começaram pela ansiedade e precipitação. O que vem pela fé é sustentado pela graça e não pelo seu braço. Eu vou fazer uma empresa, Deus mandou? Não, então espera. Eu vou casar, é a hora? Não, então espera. Mas estou abrasado, bebe água gelada, vai orar. E aí substitua o fogo do Eros pelo fogo da glória. Amém.
Obrigado pelo amém tão empolgado de vocês. Amados, o que começa na ansiedade termina na ansiedade também. O que vem pela fé é sustentado pela graça. Por isso que o Senhor disse para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. É Deus falando assim: Paulo, a minha graça te sustenta, a minha graça te eleva, a minha graça te porá em lugares que eu te levo. Quem está aí? A fé não se cansa, ela se renova, ela não se desgasta, ela inspira. Uou! Quem corre na frente de Deus tropeça nos próprios pés. Quem está aí? Mas quem caminha ao lado dele descansa no percurso. Quer descansar no percurso? Então fala assim: Pai, eu não vou andar na tua frente, eu quero o Senhor assim, ó, do meu lado. Quando? Toda hora. Quando? Em todas as decisões. Pai, quando eu quiser apressar o passo, quando você apressar o passo, você vai na frente de Deus e vai tropeçar nos próprios pés. Uou, você está aí? Há uma pressão, e o lugar de conforto que Abraão poderia ter em Deus, ele tem um encontro com o desconforto. Por que Abraão cedeu? Porque ele foi pressionado. No cotidiano somos pressionados pelo status, pelas redes sociais, pelas expectativas dos outros, porque na rede social tudo é perfeito, os filhos são perfeitos, o casamento é perfeito, a igreja é perfeita, lá aceita tudo. Rede social é igual para papel, aceita tudo. Você pode escrever no papel assim: eu sou lindo, aí olha no espelho, alguns de fato são, sim ou não? Estou falando de aparência física. Eu, Júnior, posso anotar lá: Júnior, você é lindo. Aí chega no espelho, bom, não condiz tanto com o que eu escrevi, mas está tudo certo. Você está aí ou não? A rede social é assim. Alguém põe um filtro e fica lindo. Outro dia eu vi um moço procurando alguém que ele encontrou na rede social e não achou. Por quê? Porque aquela da rede social está no filtro, está na maquiagem. Quando ele chega no lugar, não tem nada a ver com a pessoa da rede. Se a pessoa for procurada, a pessoa sumiu, se colocar a foto da rede social, ninguém acha, irmão. Sim ou não? Por quê? Porque não condiz, o filtro da rede social não condiz com a realidade. Sumiu, ninguém acha. Já colocou até na caixinha do leite, não acha. Por quê? Está cheio de filtro. Aleluia, quem tá aí? Precisamos ter cuidado com 3 coisas. A primeira delas é a impaciência. A segunda delas é a autossuficiência. E a terceira é a incredulidade. Cuidado com essas 3 coisas. Impaciência, cuidado com a autossuficiência e cuidado com a incredulidade. Mas nessa noite Deus quer renovar a promessa que Ele tem na sua vida. Quando? Hoje. Escute, eu já disse isso em outros cultos e vou falar de novo. Deus não é provocado pela dúvida, Deus é provocado pela convicção, pela certeza e pela fé. Quando alguém diz assim: não, eu não acredito que Deus vai fazer isso, eu duvido que Deus vai fazer isso, Deus fica lá no seu sublime trono, Ele continua lá em paz, com a sua glória, com os seus anjos, com Jesus. Mas quando alguém fala assim: eu tenho certeza que Deus faz, Deus fala: o quê? Me provocou agora. Porque Deus não é provocado pela dúvida, Deus é provocado pela certeza.
É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer provocar a Deus, diz: eu creio, está difícil, mas eu creio, a porta está fechada, mas eu creio, está difícil, está impossível, mas eu creio. Aí você provoca Deus. Quando você fala: eu duvido, Deus fica lá. Continue duvidando, continue aí com a sua dúvida. Mas quando você fala: eu creio, Deus fala: agora o impossível vai acontecer. Se provoca Deus é com fé, irmão. Você está aí ou não? No jiu-jitsu, nós tínhamos um projeto de jiu-jitsu aqui na igreja, e eu creio que ele não morreu. Você está aí ou não? Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito, e o que Deus faz não acaba. Até eu tenho um campeão de jiu-jitsu aqui. Levanta a mão, o campeão de jiu-jitsu, Temerson. O Temerson, irmão, aonde ele vai, é campeão. Chega lá, está com a medalha, o homem, onde vai. Mas o jiu-jitsu tem uma característica: não vence o mais forte, você vence nas habilidades que tem. Aí você vê um pequenininho ganhando um grandão, porque as técnicas fazem o pequenininho ganhar do grandão. Você olha Davi e Golias, o grandão perdeu. Eu vi algumas fotos de algum campeonato que o Temerson enfrentou. Os homens eram maiores que ele. Claro que o homem é grande, mas ele enfrentou homens maiores e que ele venceu. Porque na analogia do jiu-jitsu, na pressão do tatame da vida, o amador gasta toda a força em 30 segundos e desiste. Mas o mestre faixa preta encontra um lugar de paz, ele respira e espera a oportunidade para vencer o outro. Você está aí ou não? No tatame da vida, queridos, vence aquele que aparentemente é pequeno, mas sabe que tem um Deus grande. Não responda à pressão com força bruta, responda com sabedoria. No meio do sufoco existe um lugar de paz dentro de você, onde o Espírito Santo habita. Aqui nesse tatame, eu até tenho algumas habilidades, mas se eu for no tatame lá do Temerson, irmão, você pode ter certeza que eu vou perder a batalha. Por quê? Porque eu não conheço as pressões do tatame do jiu-jitsu. Vem aqui, Temerson, rapidinho. Vem aqui, campeão. Eu conheço o Temerson há muito tempo. Vem cá, Temerson. Você já foi campeão quantas vezes, Temerson? Umas quantas vezes? Lembra? Não lembra? Tantas vezes que você ganhou. Você viu? Ganhei tanto que até perdi a conta. Rapaz, o negócio tá bom para esse lado desse jiu-jitsu, hein, irmão? Esse homem é um campeão no jiu-jitsu. A mulher dele é pequenininha, desse tamanho, mas mexe, irmão. Mexe com a mulher do campeão do tatame, você vai ver onde é que você vai parar. Arrasta para cima. Aqui nós temos um campeão de jiu-jitsu. Mas aqui embaixo, querido, nós enfrentamos nos tatames da vida os desafios da vida. E não é porque você é maior ou menor, mas porque a palavra de Deus vai te dando habilitações e credenciais para vencer os grandes. Que você continue vencendo também nos tatames da vida, Temerson. O Temerson já venceu em muitos tatames fora do tatame também. Eu acompanho a vida desse homem há muito tempo, e nós já enfrentamos desafios juntos em muitos tatames da vida, né, Temão? E vencemos. Por quê? Porque no tatame da vida não vale a habilidade que ele tem ou que eu tenho, vale aquilo que o Espírito tem. E aí, quando a gente pensava que ia perder no tatame da vida, o Espírito Santo nos dava estratégia. Não, olha, nesse tatame a gente vence assim. Obrigado, irmão. Te amo, viu, querido? Amém. Agora quando você vê o tempo, você fala: o rapaz é campeão de jiu-jitsu, vai devagar. Você está aí ou não? Glória a Deus. Eu profetizo que no tatame da vida você também prevalecerá.
Não é pelo tamanho, mas é porque o Espírito do Senhor está em ti. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. É aqui que nós recebemos habilidades, qualificações, clareza, entendimento, porque nós não vamos vencer pela força, mas pelo Espírito. Não responda às pressões da vida com a força bruta, responda com sabedoria. No meio do sufoco existe um lugar de paz dentro de nós, onde o Espírito do Senhor habita. Na busca pelo milagre, a adoração será o seu mestre. No capítulo 18 o cenário muda. Não é mais Sarai que toma a frente, mas 2 anjos aparecem a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando Abraão estava sentado à entrada da tenda, no calor do meio-dia. O capítulo 18, o cenário muda, não é mais Sara que toma a frente, é o Senhor. Por quê? Porque Abraão amadureceu. No capítulo 15 de Gênesis, depois você lê em casa, Abraão estava reclamando, Deus estava falando de promessas, ele dizendo: Senhor, mas eu não tenho filhos. Deus está falando de algo maior, ele está falando: mas eu não tenho filhos. Ele está olhando uma ótica humana e natural limitada, que muitas vezes nós olhamos e nos limitamos. Mas o Senhor está quebrando limitações humanas da tua vida, para que você possa olhar além da incerteza humana, além daquilo que não tem. Eu posso não ter agora, mas eu tenho um Deus que tem. Deus falou, Ele garantirá. Não tem agora, mas Deus tem uma promessa. Abraão amadurece, porque no capítulo 15 ele reclamava: o que me dará se continue sem filhos? Mas no 18 ele vê os visitantes e corre para adorar e servir e ser generoso. Este é o segredo da maturidade. Amém, diácono Gilmar? Falar para Deus o que te falta. Deus, falta isso, falta aquilo. Muitas vezes nós entramos num culto como esse para dizer para Deus: Deus, o que falta? A gente se esquece do que tem e vai lembrar Deus do que falta. A gente lembra a Deus o seguinte: Deus, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, e a gente se esquece do que tem e vai lembrar Deus do que falta. Preste atenção, pare de lembrar Deus do que falta e comece a olhar a tudo que você já tem. O inimigo é especialista em fazer você olhar para o que falta. Mas apóstolo Júnior, a minha geladeira está parecendo uma piscina, só tem água. Para de olhar para o que falta e comece a olhar para o propósito. Comece a dizer a Ele: Deus, Tu és tudo que eu tenho. Quando Deus se torna o tudo da sua vida, o tudo da sua família, o nada vai parar e deixar de assustar você. Pode se sentar. O voo foi cancelado por um instante. Amados, enquanto Abraão só reclamava, Sarai encontrou um jeito, uma gambiarra, uma maneira, um atalho. Há algum lugar na Bíblia que Jesus fala que Ele é o atalho? Sim ou não? Não, Ele diz: eu sou a verdade e o atalho leva para a morte, mas o caminho leva a... Enquanto Abraão reclamava de tudo que não tinha, ele se esqueceu de tudo que tinha. Ele era rico, multimilionário, tinha uma esposa, tinha bens, mas do que ele reclama? Do que não tem.
Você tem saúde, você tem uma casa, você tem um casamento, você tem filhos, e aí você reclama do que não tem. Ah, Deus, mas eu não tenho isso. Eu vou no culto hoje para falar para Deus do que eu não tenho. Não, você está no culto hoje para louvar a Deus por tudo, e dizer: Deus, embora eu não tenha algumas coisas, mas eu tenho tudo que eu preciso. A tua presença é tudo que eu preciso. Porque se houver tua presença em minha vida, em minha casa, em meu casamento, não há de faltar absolutamente nada. Se eu tenho Ele, eu tenho. Se eu tenho Ele, eu tenho. Se eu tenho Ele, eu tenho. Olha para esse irmão com fé, como o profeta diz assim: para de olhar para o que não tem e perceba tudo que Deus já fez e tudo que você já tem. Aleluia. Você está aí ou não? Quando Deus se torna o tudo da sua família, o nada para de assustar você. Quando Eliseu chega na casa da viúva, ele pergunta para ela: mulher, o que tens? Eu não tenho. Aí depois ela fala assim: a não ser. Opa, peraí, mas então ela tinha alguma coisa. E Deus pega alguma coisa para dizer para ela assim: o que você tem e acha que é pouco, eu posso transformar em muito. E aquilo que você tem hoje, que você acha que é pouco, Deus pode transformar em muito. Deus falou: o meu Espírito fala ao meu povo parar de reclamar daquilo que não tem e glorificar por tudo que tem. Adoração não é o que você faz para ganhar o que falta, é o que você faz porque descobriu que a presença do Senhor te basta. Há uma promessa da primavera, em Gênesis 18:10, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Daqui a quanto tempo? E Sara, a tua mulher, dará luz a um filho, Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Deus está falando para alguém nesta noite: o tempo da primavera, da promessa, está chegando. Deus diz: eu voltarei a vocês na primavera. Quando? Na primavera. Deus está falando para Abraão assim, ó: na primavera. Quando? Deus está falando assim: aquilo que eu prometi no 15, na prima, vai acontecer. Que Deus está falando para Abraão e para Sarai é assim: eu não dependo de uma mulher egípcia, eu não dependo do que você faz ou do que você tem para fazer tudo o que eu preciso fazer. Por quê? Porque quando Moisés pergunta para Deus o nome dele para falar para o seu povo, ele fala: Senhor, qual o teu nome? Ele diz assim, fala para eles: eu sou o que sou. O que Deus está falando para Moisés é: eu sou tudo que o povo precisa. Eu sou pão no deserto, eu sou fonte de água no deserto, eu sou o que sou. Então Deus disse: voltarei a vocês na primavera. Amados, o inverno da escassez, da doença, do silêncio sempre passa. No inverno tudo parece morto e seco, mas a vida está escondida na raiz. A vida está escondida onde? Na raiz. Hoje eu mostrei uma cena para a bispa e para o pastor Domingos. Um pezinho de jaca no chão, num pedaço de árvore. Uma jaca, mais ou menos, não tão grande, até pequena, ali no chão de uma floresta. Quem estava lá filmou o outro lado da árvore e só tinha casca. Era tudo oco. Mas do nada Deus fez uma jaca. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida.
Se Deus pode de uma casca fazer uma jaca, imagina o que Deus pode fazer na sua vida quando você confiar nele plenamente. Você está aí ou não? Talvez seu casamento esteja no inverno rigoroso, mas não se precipite, não arrume um Ismael, espere a primavera do Kairos. Há um tempo fixado. O tempo termina dizendo que Sara deu à luz na época fixada, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Existe uma data no calendário de Deus com o seu nome. Aleluia. O tempo termina dizendo, no capítulo 21 de Gênesis, isso é tremendo. O 21 fala do nascimento de Isaac. Quando? Na primavera. Quando? Olha para esse irmão e fala assim: o tempo do teu inverno está dando lugar à primavera de Deus. Uou! Quem crê pega, quem crê toma posse. Sara deu à luz no tempo fixado. Por quem? Pelo próprio Deus. Existe uma data do calendário de Deus com o teu nome, com o teu sobrenome, com toda a tua história. Não dá para puxar para o antes e nem empurrar para o depois. Ei, preste atenção, o teu milagre tem um CEP e uma data de entrega estabelecida no céu para a tua vida. Quando você vai fazer um pedido, o que eles pedem lá? Qual é o número do CEP? Por quê? Pelo número do CEP a encomenda chega. Deus está anotando o CEP de alguém aqui. Eu não sei o que você espera, eu não sei qual a expectativa, nem sei faz quanto tempo Deus te fez uma promessa, mas Deus está falando assim: ó, o teu CEP está na palma da minha mão, o teu endereço mas a minha casa tem condomínio, é o CEP para todo mundo, mas há um número diferente de você para o outro, há uma identidade de Deus para cada um de nós, há um plano de Deus para cada um de nós, há um propósito de Deus para cada um de nós. Portanto, não se precipite. E aqui é o caminho para encerrar. Olhe para alguém e diga: o teu milagre tem um CEP, uma data de entrega que já foi estabelecida lá no mais alto céu. Mais uma vez, fala para esse irmão: o teu milagre tem um CEP, e o teu milagre vai chegar lá no teu endereço. Você está aí ou não? A fé não é a crença de que Deus fará o que você quer, é a crença de que Deus fará o que é certo no tempo dele. Quem disse isso foi Max Lucado. E aqui eu encerro essa mensagem. Pare de focar no que não tem, comece a olhar para tudo que você já tem. Você está aí? O que Deus tem para você é tão lindo, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que se eu contar para você, você não vai nem acreditar. E aí o que a gente tem que fazer? Provocar Deus com a dúvida? Não, com a convicção. Não aconteceu ainda, eu tenho tudo o que eu preciso para agora. Deus já anotou meu CEP, meu endereço. Quando você pega o rastreio do correio, está dizendo assim: ó, falta tanto tempo, olha, chegou no ponto de distribuição de não sei da onde, olha, chegou no ponto de distribuição na Várzea Grande. Você já começa a ficar alegrinho. Presta atenção. Ah, mas eu não moro na Várzea Grande. Ei, presta atenção, é o teu CEP, não importa onde você mora. Ah, mas eu moro em Tangará, tem CEP em Tangará? Vai chegar lá.
Ah, mas eu moro em Cuiabá, tem CEP em Cuiabá, vai chegar lá também. Mas eu moro num prédio, queridos, o Espírito Santo acha até mesmo uma formiga num prédio, não vai achar você. Estou falando também para quem mora no 25º andar. Estou falando também para quem mora na casa 3, 10, para quem mora na 11. Eu não sei qual o número da sua casa, eu sei de uma coisa: papai sabe qual o teu endereço. Mas o número da minha casa caiu, querido. Deus já anotou na palma da mão aonde você está. Tem um localizador de Deus buscando a quem Ele possa abençoar. Você entendeu ou não? O GPS tem uma coisa muito legal. Quando você erra a rota, aí o GPS entra num modo e ele coloca assim, ó. Ele começa a fazer uma releitura e faz assim, ó, recalculando a rota. Ei, preste atenção. Deus está recalculando a rota de alguém que encontrou um atalho, que encontrou um meio, que encontrou uma saída diferente daquela que Deus disse, que entrou por uma porta que Deus não tinha autorizado, e Deus está falando assim: eu estou recalculando a tua rota, para colocar você no lugar certo, no endereço certo, no CEP certo, porque o CEP vai chegar, a bênção vai chegar. Eu estou anotando o CEP do milagre nesta noite, para você viver o extraordinário, o sobrenatural, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram ainda, o que não chegou no coração, Deus tem preparado para a tua vida. Uou! Sabe o que é isso? Eu não fui nem no culto, que eu estou desanimada. Levanta e anda. Tem gente que a coisa não aconteceu no tempo dela, as coisas fugiram do controle dela. O que é a primeira coisa que ela faz? Eu não vou no culto, que eu estou mal. Está mal. Vem para o lugar que tem o lugar certo, o ambiente certo, a nutrição certa, o medicamento certo. Por isso que a palavra diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não tem alívio no sofá da tua casa, quando você pode vir. O alívio está aqui, ó. A presença está aqui. Ah, mas está na minha casa. Tá, mas você está tudo bem e não vem. É que eu estou mal. Está mal que você quer. Era para estar aqui, não está. Presta atenção. Deus já realinhou rota de gente aqui nessa noite. E tem gente que era para estar aqui, para Deus realinhar a rota, não vai realinhar. Sabe por quê? Você vai ter que vir. No endereço do teu milagre, primeiro passa por aqui. Você está aí não? Para de fugir da casa do Senhor, porque você está com um problema. E eu encerro aqui dizendo: a diferença entre Adão e Davi foi uma só. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus, se escondeu atrás da árvore. Mas Davi, quando ele errou, o que ele fez? Vou correr para Deus. Fiz tudo errado, pisei na jaca, errei feio, mas vou correr, não vou correr de Deus não, vou correr para Ele, porque Ele é o meu refrigério, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha cidadela, Ele é o meu socorro presente nos dias da aflição. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o soberano, Ele é o advogado da minha alma, Ele é o bispo da minha alma, Ele é o que é, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade. E se eu tenho que correr, eu vou correr para Ele, somente para Ele. E eu encerro dizendo: fique de pé. Você que entrou pressionado pelo Cronos, Deus está chamando você para descansar nele, para abandonar a tua autossuficiência,
Ah, mas eu tentei, não resolvi. Eu fui lá, mas não teve jeito. Eu liguei no banco, não resolveram. Sabe por que não resolveram? Porque você ainda está lutando na autossuficiência. Sabe por que não resolveu? Porque você ainda está dependendo daquele que é o gerente da tua conta. Ah, mas o meu gerente não resolveu. Se Jeová não resolveu, o gerente não vai resolver. Se o juiz do juiz não resolver, os advogados da terra também não vão resolver. Você está aí? Decida hoje vencer a incredulidade, abandonar a autossuficiência. Decida hoje, dizendo: Senhor, eu não vou mais resolver do meu jeito. Eu vou adorar, eu vou servir, eu vou me manter na tua presença, porque eu sei que quando eu me mantenho na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, eu posso servi-lo esperando aqui a minha primavera. Aleluia. E a minha oração é que o Senhor venha trabalhar nas causas impossíveis de alguém hoje. Incline a tua cabeça e feche os teus olhos em nome de Jesus.